Nesse momento eu ainda era casado, estava com a minha esposa do lado, assim, e bom, aí o Maharaj, minha ex-esposa do lado, e o Maharaj me disse, ele falou assim, ele falou, Puri Maharaj necessita de um sannyasi no Brasil, me disse. Isso não me disse muito, assim, isso não me tocou muito, né, assim, como algo assim, que fosse chocante, porque realmente, teoricamente eu sabia que era um sannyasi e nem pensava nisso. Aí, nesse dia, ele ficou assim, o tempo todo conversando comigo, assim, compartilhando muito, assim, porque ele tinha muito interesse no Brasil, claro, ele estava tentando pregar no Brasil, não tinha nada no Brasil. Aí a gente conversou assim, muito sobre muitas coisas. E assim eu conheci o Guru Maharaj, um momento assim, muito especial da minha vida, onde eu aceitei a minha iniciação espiritual. E ao mesmo tempo, nesse dia também, Krishna me deu aí o meu futuro Diksha Guru, Sannyasi Guru, Siksha Guru, tudo junto. E realmente era algo que a gente tinha uma certa, não dúvida, assim, mas um pouco de insegurança também, porque imagina, nosso guru, meu guru, que eu acabava de tomar iniciação espiritual, ele tinha 102 anos, já sabia que não ia estar muito tempo no planeta, inclusive depois de um mês, menos de um mês ele foi embora, uma pessoa de Italida, e realmente havia uma certa assim, como preocupação como, né, seguir o processo, né? Isso, claro, havia isso. E aí Krishna estava mostrando como seria isso, Krishna já estava sinalizando, no sentido muito místico, ou seja, a iniciação espiritual é algo místico, ou seja, quando nós encontramos um devoto puro, isso é algo místico também, não é algo encontrar qualquer pessoa, não é assim. Por isso, a gente está muito, assim, foi algo assim muito natural, foi muito natural da minha parte, os sentimentos assim que eu tinha, internos, né, com o Guru Maharaj nesse momento. Era algo assim natural, sem muita expectativa, mas ao mesmo tempo sentindo aí a presença de um sábio, né, de uma pessoa que poderia, assim, realmente, que se tornou no futuro nosso guru de fato. Foi assim que conhecemos. Como saber como a gente pode realmente saber se está avançando espiritualmente, porque como a gente pode mudar muito no processo, mudar nosso caráter, mudar como muitas coisas, ter mais serviço, ter mais coisas, mas na realidade isso é um sintoma de avanço espiritual. Na realidade, como a gente pode saber realmente o quanto a gente está... Não, a mudança, então toda mudança que nós temos, ou seja, se nós aceitamos novos conceitos, isso já é um certo avanço espiritual. Por isso que você aceita novos conceitos, não significa que você está avançando espiritualmente, mas um sintoma de uma pessoa que avança espiritualmente é que cada vez que ela avança espiritualmente, ela se sente mais inferior, ela se sente mais baixa. Então ela sente que não tem nenhuma posição, porque justamente ela está incrementando o lado negativo, a humildade, ou seja, a tolerância. Então, quando você mais desenvolve humildade, mais você desenvolve tolerância, quanto mais você sente vontade de respeitar os demais, de não exigir respeito para si, então significa que você está avançando. Quanto mais você também se apega ao santo nome, mais você está avançando. Quanto mais apego você tem pelo canto, mais você está avançando.
Esse é outro sintoma. Outro sintoma também é que os seus apegos, né, para o mundo material vão diminuir. Você já não vai ter tanto apego no mundo material. Você já não sente tanta atração no mundo material. Claro, aí está Maia, provavelmente você pode cair, mas você já não sente tanta atração por isso, tanto apego. Você já não tem também apego a pratista, fama. Esse é um sintoma. Você avança e já não sente esse apego por ser honrado, por ter uma posição. Você também não tem apego ali pelo dinheiro, nem pelo sexo oposto, nem por mulheres. Então isso significa que você está avançando. Porque realmente as práticas do serviço devocional podem se incrementar muito, como você disse. Você pode fazer muito serviço, você pode se ocupar em muitas atividades. Entretanto, o sintoma de avanço é o teu mundo interno. Ou seja, o seva, as práticas, né, externas, elas vão te ajudar, ou seja, isso é o seu mecanismo, né, inclusive quando você canta, tudo isso é um mecanismo. Entretanto, você tem que analisar aí o teu mundo interno. Qual o grau de, ou seja, o gosto, ou seja, o grau de gosto que você sente aí por Krishna, né, pelos devotos, pelos Vaishnavas, pelo Guru, esse sentimento que você começa a nutrir. Ou seja, então isso é o sintoma do teu avanço espiritual. Aos poucos você começa a mudar a sua consciência. Avançar espiritualmente significa mudar a consciência. De consciência animal você começa a desenvolver consciência transcendental. Consciência animal significa desfrute, significa apego, significa que você quer explorar. Isso é consciência animal. Agora, quando você começa a desenvolver uma consciência de quer servir, de quer assim, se dedicar, de quer se sacrificar, querer se sacrificar, isso é consciência espiritual. Isso você está avançando. Na verdade, nós sentimos muito avanço no início da vida espiritual. Isso as escrituras nos dizem. No início você vai sentir que avança muito, né? Por quê? É como remar assim das margens. Depois das margens, quando você sai das margens, assim você sente que está avançando muito. Mas quando você está no meio assim do lago, no meio do oceano, onde seja, você rema e aí você já não vê mais a margem e você acha que não está avançando. Mas você está avançando. Está avançando. Cada dia que você acorda cedo, você é um avanço. Cada dia que você canta japa, é um avanço. Cada dia que você não come boba, é um avanço. Isso é avanço espiritual. Cada dia que você não fala uma prajalpa, que você não quer se associar com pessoas materialistas, isso já está avançando. Cada dia, então por isso o Rupa Goswami fala tolerar, né, tolerar os impulsos da mente, ou seja, os impulsos da fala, ou seja, tolerar isso, ou seja, não é que você tem que ser senhor disso tudo, não, você tem que tolerar isso, ou seja, porque os impulsos ainda virão, e se você não tem paciência para isso, então você não entendeu nada. Então não é que chega um momento que você vai ficar numa nuvenzinha assim, né? Hare Krishna, assim, flutuando numa nuvenzinha, não é isso. Até o final, aí você vai ser como, né, tentado, você vai ser colocado à prova, até o final. Até o final. Então você está avançando. Cada dia você avança. Cada dia que você vê uma Mangalarte, cada dia que você faz algo para Krishna, é um avanço. Agora, realmente, o sintoma interno é esse. Você realmente sente um desapego pelo mundo material, um apego pelo próprio Santo Nome, pelos aspectos transcendentais, e a sua mente fica como absorta nisso, a sua mente fica pensando em Krishna, a sua mente fica meditando em Krishna. Então, claro, no início você vai ter que estar sempre cantando o Santo Nome, sempre praticando, para que um dia
vai poder ficar absorto nisso. Né? Então esse é o sintoma de avanço. E nunca se sentindo superior, nunca se sentindo que você está conseguindo avançar. Esse é o sintoma. Você avança e acha que é o pior, é o mais caído, que você não merece nenhum respeito, que você não merece nenhuma consideração. Porque muitas vezes os negócios, eu tenho 15 anos de negócio, eu tenho 20 anos de negócio. Ou seja, como a gente via também, tive uma experiência assim, na ISO, assim, um pouquinho que a gente ficou e a gente, não porque seja isso, assim, mas era aquele momento, aquele contexto, era isso. Então quando aí se pegava a mechinha, né? Então os negócios ficavam assim, tudo olhando assim, para ver qual a ordem, né, que se oferecia. Bom, se tivesse o sannyasa, oferecia o sannyasa, depois, aí, vamos ver qual era o devoto mais velho, então aquele devoto era mais velho, aquele era o brahma, aquele, então ficava uma coisa assim. E se acontecia aí de alguém se equivocar, então já era uma maciada, são os devotos maiores, são os primeiros que têm que ser, coisa assim. Até se poderia pensar assim, mas não que os devotos mesmo sentissem essa preocupação, né? Isso é ridículo. Que a mexinha tem que vir primeiro para mim, depois para os demais. Não. Então, na verdade, o sintoma de uma pessoa que está avançando é que ela se sente desqualificada, se sente desprovida de tudo, não tem nada, e ao mesmo tempo internamente completamente desapegada do mundo material e apegada a Cristo. Vamos fechar. Assim. Desculpa, você tem sempre a tendência a ser mais pessimista que otimista. Tem que trabalhar ao contrário, pensar ao contrário. Se existe uma tendência a ser pessimista, tem que mudar isso, ver o lado bom. O pessimismo não vai te ajudar. O realismo, sim, é diferente. Você sabe, bom. E claro, e sempre pensar, assim, internamente você pensa, bom, eu não tenho nada, não sou nada, eu não sou superior a ninguém. Internamente você pensa assim. Agora, o pessimismo é uma atitude muito desfavorável. Então tem que trabalhar, tem que começar a ver o lado bom das coisas. Tem que ver o lado bom. É uma questão de trabalhar a consciência. Imagina, tem que estar agradecido. Por isso, bom, na própria... Uma vez a gente frequentou a Seishinue, uma religião, uma seita, uma filosofia, não sei. E eu achei interessante porque eles ensinam, né, que a pessoa tem que sempre ser agradecida. Então eles têm como um mantra dele, assim, então eles mandam uma pessoa o dia inteiro ficar obrigado, 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 obrigado. Então eles ficam assim, o dia inteiro falando assim, como é o mantra dele, Hare Krishna, obrigado, 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 obrigado. Bom, funciona, né, a nível, né, dessa consciência, assim, obrigado, obrigado, obrigado. Então eles ficam assim, e acabam sendo agradecidos, né? Então, como você está? Estou muito bem, muito bem. Tá. Coisas assim, ou seja, que a pessoa, por mais que seja uma situação difícil, ela sempre vê o lado positivo da coisa. Isso é uma visão otimista. Se existe a tendência ao pessimismo, tem que trabalhar ao contrário, ver o lado bom, realmente você já tem tudo, tem forma humana de vida, tem guru genuíno, tem ciência confidencial da Bhakti Yoga para ler todo dia, tem Srimad Bhagavatam, tem arte do sadhana, tem tudo, tem a japa para cantar, tem serviço para fazer, um monte, tem
um monte de fruta para comer. Tem muita possibilidade, você imagina, Krishna está dando tudo. Todas as possibilidades. Pode morar em qualquer templo. Agora tu pode, se quiser, bom, agora quero ir claro, com a permissão do Guru, né? Quero morar aí em outro país. Agora tu pode até fazer isso. Quiser. Coisas assim, ou seja, que a gente tem que entender aí que Krishna já nos está dando muito pra gente, muita misericórdia. Imagina, te deu um guru genuíno, Imagina. Inclusive, como a gente lembrava aí, né, só dessa vez que a gente ia, aí o Guru Maharaj estava levando aí alguns discípulos, alguns devotos. Imagina, tinha um devoto que estava levando lá para tomar a iniciação de um Vishnupada Sarvabhakta do Guru Maharaj, e esse devoto ele já havia perdido o Guru 3 vezes. Por 3 vezes ele havia aceitado um Guru e por 3 vezes o Guru havia caído, falhado. 3 vezes. Aí o Guru Maharaj estava levando e falou, agora vamos levar um Guru que não vai cair. Algo assim. Imagina que a gente tem uma possibilidade muito grande assim, dentro de nós. A gente tem que o pessimista ele tem que mudar a consciência dele. Claro que sempre vai existir uma tendência ao pessimismo. O pessimista é um pessimista, né? Não adianta. Um otimista, claro, não otimista. Mas, poxa, a consciência de Krishna tudo é transcendental. Né? Não adianta ser um otimista assim como um bobão. Deus tá bom. Não é assim? Não é isso. Né? Mas é como uma coisa assim, mesmo a consciência de Krishna, quando a gente analisa os Vedas, por exemplo, aí você pode até pensar que muitas pessoas pensam que isso é um puro pessimismo, né? Tá falando de morte, de doença, de velhice, né? De misérias da natureza, misérias da mente, misérias, coisas assim. Mas tem que analisar isso de um lado até otimista também, ou seja, porque estão falando isso para te proteger, para não deixar você como um bobão, né? Pensando aí que é Corinthians, é tudo na vida. Não. Então os Vedas estão te mostrando aí o que você que você realmente tem um objetivo, então mas tem que atuar com otimismo, porque se você não tiver otimismo, e você já tem otimismo, nós já somos otimistas, não é? Somente de querer lutar contra mais, já é um otimismo incrível. É como querer lutar com o Mike Tyson, sabe, o negão lá e uau, aquela porta, aquele armário, não sei hoje, mas naquela época a gente assistia, por isso veio na minha consciência, né? Um cara muito forte, então você tem a audácia de desafiá-lo, né? Uma luta, é muito otimismo. Então você já é otimista, porque você quer lutar contra a Maya, então você já é otimista, você já está querendo aí mover montanhas com os seus atos, né? Então você já é otimista. Um pessimista jamais aceitaria a consciência de Krishna. Como se diz em Bengali, tem um ditado que diz: eu queria praticar o Vaishnavismo até que eu vi esse aforismo, Trinapi Suniti, como você é mais humilde aí do que a grama, como eu vou ser mais tolerante com a árvore, isso é impossível. Então eu desisti. O pessimista desiste antes. Ele fala, não, isso não é. Se você for analisar, é algo que parece impossível, mas o impossível se torna possível por Krishna. Então, o que nós estamos querendo, o que nós estamos assim, buscando é algo que parece impossível, de ter amor por Krishna, parece impossível.
Mas é possível. É possível. Então, se você aí já aceitou um guru, né, como seu pai, se você canta o Santo Nome todo dia, você já é otimista, imagina. Você está falando, né? Eu não quero me absorver em Maya, quero me absorver em Krishna. Krishna sim, Maya não. Tá, toda hora está falando isso. Então você já é otimista. E Krishna mesmo está falando, né? É que é impossível você... É impossível você vencer Maya, impossível. Krishna está falando, é impossível. Se você não se rende a mim. Então você já travou essa luta, então você já é otimista. Agora a questão é como se render, como eu vou me render, como eu vou me aproximar de Krishna. Essa é a questão. Você já é otimista. Já é otimista. Você pode até pensar que é pessimista, mas já é otimista. Você já está desafiando Maya, está desafiando consciência equivocada, está tentando colocar aí a tua consciência em outro patamar, então você já é otimista. Você está agora aí na consciência de Krishna e, bom, vamos pensar assim, né? Você não tem plano de saúde, não tem trabalho, não tem renda, não tem nada disso. Né? E você está acreditando em Krishna, que Krishna vai te proteger, uma certa rendição isso, né? Imagina? As pessoas estão aí preocupadas aí com a Unimed, né? Até um dia eu disse para a moça lá, falava, não, mas eu quero lá morar perto da fazenda e eu estou preocupado com o plano de saúde. Eu falei, não, ali tem Krishna Med, tem Krishna Med, não se preocupe. E incrível assim mesmo, nesse caso lá, ali o sistema aí de saúde é tão bom, assim, fazem tudo de graça, assim, te levam nos melhores médicos, leva até outras cidades, assim, leva a Juiz de Fora, a Belo Horizonte. Realmente não se preocupe muito com isso. Senão vão acabar aí com um materialista. Como eu conheci uma pessoa que estava muito feliz porque estava agora usando o seu plano de saúde. Estava super feliz. Já era a coisa mais absurda que eu havia visto, porque o plano de saúde dele não dava direito a nenhuma consulta. Ele pagava o plano de saúde, mas não tinha direito a nenhuma consulta, assim, um preventivo. Mas se ele entrava no hospital, o plano de saúde cobria tudo. É uma loucura. O cara está no hospital e cobre tudo. Direito à ambulância, direito à cirurgia, direito a tudo. Mas se fora do hospital, não tinha direito a nada. Estava feliz, assim, não, agora estou usando. Então isso é absurdo. É absurdo. O devoto tem que ser muito otimista. Já é otimista. Se você é um devoto, mas vestir uma roupa completamente diferente, um pano e sair na rua, né? Com um pano, parecendo uma Madre Teresa de Calcutá. Todo mundo olhando, todo mundo já rindo de sua cara. Claro, esse é o lado comum. Deixando de estudar, deixando de trabalhar, deixando de ganhar dinheiro, né? Algo assim. Então você já é otimista, já está vivendo no mundo do otimismo já. É uma questão assim de tempo. Então, e por isso, por mais que internamente tenhamos aí uma tendência ao pessimismo, isso é natural. Mas nem é o pessimismo, é a exigência. Né? Tem pessoas que são muito exigentes consigo mesmo. As pessoas vão sofrer mais. Claro. São exigentes. Assim. Eu contei isso, como a gente lia, né? Uma vez, eu achei muito engraçado. O cara, imagina, quando criança, seu passatempo era... Quando as crianças brincavam muito aí, ele fazia um dicionário comparativo, né? Português, inglês, francês e alemão. Aprendia esses.
dicionário comparativo, o pessoal brincando de bolinha de gude, soltando pipa e ele fazendo dicionário comparativo. O cara cresceu e melhores empregos, só tirava 10 na escola. Imagina, mas aí disse que, bom, ele teve deu um discurso e fracassou nesse discurso. Ele não aceitou esse fracasso, se matou. Se matou, porque fracassou em um discurso. Acontece. E imagina, é exigente, né? As pessoas são muito exigentes. Como os japoneses, né, são muito exigentes. Né? Dizem que ali o nível de suicídio é gigante, é alto. Porque são exigentes. Imagina se você quer. Eu lembro quando fui fazer vestibular, né? Aí, bom, escolhi o curso assim, mais fácil, assim, educação física. Não era mais fácil assim. Bom, mas só assim, para entrar eu tinha que concorrer com 4. Né? Tinha que derrotar 4. Era mais fácil. Universidade Federal. Eu lembro, as pessoas queriam fazer outro, medicina, não sei, eram 60, tinham derrotado. Mas quando eu sentei assim, e aí eu olhava, e tinha muita agronomia, era uma universidade, tinha uns cursos. Quando eu sentei assim, e olhei assim do lado, assim, e tinha vários japoneses fazendo a prova. Eu pensei, isso foi, quer dizer, tomara que não escolheram educação física. Educação física. Se escolher educação física já é como, né? Eles não é competir com o japonês, é complicado. É algo assim complicado. Mas é aquela coisa assim, e às vezes uma pessoa dessa faz um curso exigente ao extremo, depois ele não aconteceu nada. Não sofreu nada. Mas agora é melhor aí como ser mais suave, mais tranquilo, essas coisas. Eu lembro aí como a gente estava na universidade, às vezes ficava na fila do refeitório assim, né? E o pessoal assim, depois o pessoal tudo assim com um calor, assim, o pessoal tudo com calça, assim, com cheio de coisas, assim. Claro, todo mundo de calça, assim, todo mundo assim, com um monte de matemática, cálculo, um monte de coisa na cabeça. A educação física era diferente, até claro, tinha umas matérias mais difíceis, mas era muito fácil, assim. Eu olhava assim, era muito fácil. Imagina. Então, às vezes a gente ficava na fila assim, como, e hoje, e o pessoal sente aquela tensão, todo mundo tenso, né? Porque imagina, uma tensão muito grande. E a gente ficava brincando, ficava assim, não, mas hoje tem uma prova, hoje o dia vai ser muito difícil, hoje temos que jogar tênis, treinar tênis. Imagina que já sofremos muito tendo que nadar, né? Estávamos sempre tudo molhado, sempre com short. Assim. E agora, né? A gente ficava brincando. Assim. O pessoal ficava olhando, assim, com vontade de matar, né? Agora é mais divertido, assim, bem mais divertido. Assim. Não se preocupar tanto. É como futebol, coisa assim, então como muito mais fácil, muito mais divertido. E ao final depois a gente via, mas eu assim, já estava trabalhando e ganhando dinheiro, assim, os caras nunca tive problema de trabalho assim, sempre teve, assim, como coisas assim, então como às vezes as pessoas assim, como se preocupam muito com as coisas, somos exigentes, muito assim, vão sofrer mais, né? Claro, vão sofrer mais, são muito exigentes. A consciência de Krishna significa que você não tem direito a exigir nada, tem que realmente relaxar, praticar, fazer sua parte e deixar que Krishna controle. Krishna controla, isso tem que aprender. A consciência de Krishna não existe espaço para exigência, ser muito exigente, vai sofrer. Aí na questão mais otimismo, a pessoa que já vestiu um dote, raspou a cabeça, sei lá, está morando no templo, já é otimista, está lutando contra a Maya, já é otimista. Então, o otimismo já existe, é só uma questão de saber otimizar isso.
posição e ela cai. Significa que tudo que ela fez enquanto ela estava naquela posição foi falso ou? Não, não que foi falso. Às vezes a queda foi algo que foi importante, agora. Eu disse que a queda, ou seja, quando você cai, você tem que entender aí que você tem que se levantar com o próprio solo. E que às vezes você precisa cair. Não que foi falso. Às vezes, por exemplo, como a gente contou, né? Sou barulhista, mas já fez muitas austeridades, assim, praticou muito, depois caiu. Mas isso não significa que tudo que ele fez foi falso. O Bharat Maharaj também, imagina, ele já tinha bala, já estava assim, com sentimentos estáticos e teve que cair. Mas ele conseguiu se lembrar das outras vidas. Assim. Então não foi falso, ou seja, tudo que você faz a Krishna, às vezes você tem que cair, às vezes você tem que cair pelo seu próprio karma, né? Mas o karma vem cobrar um preço, você tem que pagar esse karma. Às vezes você cometeu uma ofensa, tem que cair. Às vezes a própria influência do meio ambiente, isso é incrível, ou seja, o meio ambiente te influencia muito, né? Então às vezes você tem que cair pelo meio ambiente. Como vai fazer? Tem que cair. Você cai, mas você continua. Então tudo que você fez não foi falso, não. Às vezes, claro, às vezes se a pessoa tinha uma posição muito elevada, muito assim, em termos da posição, aí sim, aí pode ser até que era falso. Que alguma coisa poderia ser considerada como falsa. Assim, o guru caiu, né? O guru nunca cai. Mas ele caiu. Então, ele nunca foi guru, nunca foi guru. Nesse caso, sim, podemos ver assim. Mas os devotos, assim, os Vaishnavas, eles, ninguém é como o Shukadeva Goswami, assim, como Prahlada Maharaj. Assim. Às vezes acontece essas coisas, tem que experimentar aí um pouco de Maya, né? Para você entender que não é isso que tem valor, que não é isso que você quer mesmo. Então você cai. Aparentemente uma queda não significa que tudo que você fez foi em vão. Não. Você caiu, mas você continua. Inclusive se diz até o guru. Quando o guru cai, o discípulo tem que esperar um pouco e ver se isso não era passatempo do guru. Se isso não era um passatempo, que depois isso. É mesmo a Jamala, sei o que a Jamala, ele caiu feio, imagina. Ele nasceu numa família bramínica, havia práticas bramínicas na sua vida e ele caiu com uma prostituta, a Jamala roubava, né, matava. Não. E ao final, quando ele cai, assim, depois que ele caiu, imagina, ele tinha mais de 10 filhos, 80, 90 anos de idade, ele tinha filho, e quando ele deixa a sua posição, no momento ele falou o nome de Narayana, assim, e tudo que ele tinha feito, o Sukriti havia, o Sukriti que ele havia tido, isso lhe deu uma posição. Esse Sukriti acumulado fez com que a Namabasa dele tivesse valor. Né? Então significa que significa que aquilo que a gente faz na consciência de Krishna pode ser mantido. Assim. Então, não significa que quando você cai, tudo que você fez não tem valor. Não é que era falso, tem um significado. Mas algumas posições, algumas situações, a gente entende que isso era falso. Tem algumas coisas que as pessoas podem, né, realizar. Né? De uma maneira geral, não. Que você, depois de uma queda, muita coisa permanece na consciência de Krishna. Nós vamos chupar essa Bhakti Pramod, para o Maharaj Ki Jai. Nós vamos chupar essa Bhakti Pramod, Maharaj Ki Jai. As glórias a
Padre Srila Tulanacharya ki Jai, Jai Sankirtana Jagana ki Jai, Maratona ki Jai.